Que o Espírito do Senhor realmente possa nos encher cada vez mais, amém? Lembrando que sábado teríamos o bate-papo de casais, mas infelizmente eu tenho que cancelar, porque com essa questão da mãe da minha esposa, eu não sei se sábado ela não terá que ir ficar lá, né, de acompanhante, então a gente preferiu cancelar, depois eu jogo nas redes, amém? Mas domingo temos o nosso discipulado às 7h30 da manhã e às 10 horas temos o nosso culto, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Te agradecemos por cada oração, por tudo aquilo que já foi feito nesta noite e que em nome de Jesus, Espírito de Deus, também pela fé já te agradecemos pela porção da Tua palavra que o Senhor nos ministrará agora, Senhor. Pai, acalma os nossos corações, nós anulamos toda a ação contrária a este lugar e que verdadeiramente, Pai, a Tua palavra possa trazer realmente clareza de visão, clareza, Pai, em nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos aí nessa minissérie de José e Maria e hoje, se Deus quiser, é o último capítulo, amém? Para você que perdeu alguma, eu te aconselho que você entra lá, assista, porque senão você fica meio sem entender, não é? Se você vai assistir uma série, ao invés de assistir do começo, você assiste pelo meio, você não consegue entender algumas coisas, não é? E só para nos situarmos, a ideia é que o tema, quem disse que seria fácil, não é? E que quando nós recebemos uma palavra de Deus, ou uma profecia, uma promessa, nós temos a tendência de achar que é fácil, mas nunca foi fácil para ninguém, e que muitos de nós temos essa dificuldade para entender que o foco não é a pessoa que Deus escolhe para fazer algo grande ou pequeno aos nossos olhos, e sim que se cumpra o propósito que Ele tem a realizar através daquele indivíduo. E é por isso que muitos se perdem, porque começam a se achar especial, e não entende que o foco é o propósito de Deus, que o foco é e sempre será Jesus Cristo, amém? E nessa história de José e Maria, que foram os coadjuvantes da maior história da humanidade, que é a nossa redenção que vem através de Cristo. Então eles foram os coadjuvantes de uma história incrível e que o ator principal, o personagem principal sempre foi Cristo. Amém? E hoje eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Verso 23, nós estamos vendo aí, a partir do momento que Deus te chama, que Deus tem um propósito, e todos nós temos propósitos de Deus, não é? Como até agora, quanta coisa esse casal enfrentou, mas sempre eles saem vencedor, amém? Lucas 3, 23 diz assim, Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Amém? Só até aí. 31 anos vivendo o propósito de Deus. 9 meses de gravidez, lembra? Mais 30 anos de Jesus, então mais ou menos 31 anos. Olha que coisa, não é? Às vezes nós recebemos uma promessa, Deus fala alguma coisa, e nós achamos que é para o outro dia. 31 anos vivendo esse propósito. E aqui traz mais uma observação. José já saiu de cena. Maria continua a jornada, não é? A última menção que se faz de José nessa história foi a qual nós já falamos quando Jesus tinha 12 anos de idade. Depois disso, não se ouve falar mais. A palavra não diz quando e nem como ele morreu. É um mistério. Mas ele morreu, amém?
E é engraçado que a história continua. Por quê? Porque Cristo é e sempre será o principal. E aqui vem um lembrete para nós, não é? Que nós somos coadjuvantes nos propósitos de Deus. Para o mundo, talvez José foi insignificante, não significou muita coisa, mas pode ter certeza que o nome dele está escrito no livro da vida. E ele foi mais do que vencedor naquilo que Deus designou para que ele vivesse nessa terra. Porque essa é a questão. Não é se você termina famoso, rico ou sei lá o quê. O importante é se você cumpriu aquilo que Deus estipulou na sua vida. Porque o papel de José era proteger Maria. Era não permitir que Maria fosse morta na pedrada. Esse era o papel. De assumir uma mulher grávida, um filho que não era dele. Porque, irmãos, até hoje, aqueles que são anticristãos, que são ateus, que são os famosos gnósticos, agnósticos, enfim, eles têm uma tese que, na verdade, Maria não estava grávida do Espírito Santo, Maria estava grávida de Zacarias, o pai de João Batista. Então é um rolo danado. Ou seja, José cumpriu o papel dele e saiu de cena. Agora, vai lá em João 7,3. Vamos continuar aqui. Como é viver um propósito de Deus. E grava bem, toda pessoa que tem propósito de Deus, realmente de Deus, enfrentará isso que nós iremos ler agora, não é? João 7,3. Toda pessoa, irmãos, se tem um sinal na vida daquele que Deus tem propósito, é o que nós leremos agora. João 7, verso 3 diz assim: E os irmãos de Jesus lhe disseram: Saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora vai comigo lá em Marcos, capítulo 6. Ou volta aí, né? Marcos, capítulo 6, verso 3. Diz assim: Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Irmãos, uma coisa que um dos sinais mais fortes, como dizia Billy Graham, na vida de quem tem chamado, quem tem um propósito de Deus específico, é rejeição. E esses textos que lemos falam de rejeição interna e rejeição externa. Porque quando nós lemos aqui João, nós focamos em Cristo, não é? Porque nem os irmãos acreditavam. Mas quem é que contou para os irmãos que aquele Jesus, o irmão meio irmão deles, era Deus na terra? Maria e José. Ou seja, os próprios filhos de Maria e José não acreditavam naquilo que José e Maria falavam a respeito de Cristo. Então já havia uma rejeição interna. Toda pessoa que tem chamado, ela passa por isso. Porque normalmente as pessoas não irão acreditar naquilo que você está falando, naquilo que você diz que Deus tem para a sua vida. E sofre a rejeição externa. Porque quando algo começa a acontecer, como nós lemos aí, mas ele não é filho de fulano, filho de ciclana, e então a rejeição, ela vem, irmãos. O problema não é você
sofrer um ataque de rejeição, o problema é você aceitar a rejeição. Todo aquele que tem um propósito, que tem um chamado, passará por rejeição, dentro e fora de seus parentes e de sua família, pelo menos de início. Ninguém acreditará em você, talvez nem você mesmo acredite em você. Porque nós lendo, parece algo muito bonito, mas imagina alguém dizendo que você está grávida de Deus. Pare e pense, irmãos, que loucura. Um mero mortal dizendo que através desse mero mortal Deus viria à terra. Imagine a situação do coitado do José. As pessoas talvez poderiam não falar para ele, mas com certeza, se fosse no dia de hoje, ia dizer: rapaz, esse aí gosta de uma gaia. Quem acreditaria? Fala para mim. Quem acreditaria? Então a rejeição, ela vem. Agora, olha que interessante. Vai lá em Mateus 27, 54. Pelo menos de início ela vem, irmãos. Isso é para tudo. É a mesma coisa quando você começa a crescer, a fazer algo para Deus, e de repente alguém que é mais capacitado que você já faz aquilo. Se você não entender isso, você desiste. Por quê? Porque de início as pessoas irão rejeitar você. Porque elas estão acostumadas, como disse Jesus, quem está acostumado com o vinho velho não quer o vinho novo. Porque o vinho novo não é saboroso como o vinho velho. Ou seja, a rejeição ela virá. Quando você entra no trabalho e você chega naquele trabalho, você é o novato ali, você começa a destacar, as pessoas já ficam: opa, essa pessoa vai tomar o meu lugar. Será que é peixe de alguém? Cuidado com o que você fala, hein? Isso é em todo lugar. Não tem como você correr. Só que Mateus 27, verso 54 diz assim: o oficial romano, ou centurião, e os outros soldados que vigiavam Jesus, ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o tempo fará com que as pessoas testemunhem se o que você diz que Deus faria através da sua vida é verdade. Porque tantos meios irmãos de Jesus, Tiago, não é? Judas, que escreveu a carta de Judas aí, são meio irmãos de Jesus. Como os de fora, como o centurião e aquele povo, admitiram que realmente José e Maria não estavam mentindo quando disse que Jesus era Deus na terra. Só que nós estamos falando aí eu coloquei 31 anos, certo? Mas quando foram admitir isso, já haviam se passado quase 34 anos. Já imaginou? Você falar algo, está caminhando numa direção que Deus te deu, e durante 34 anos todo mundo duvidando de você? Quem de nós não teria desistido, irmãos? Nós desistimos por muito menos, basta alguém torcer o nariz. Imagina, 34 anos. É uma vida. E naquela época eram 3 vidas, sabia? Porque os homens costumavam morrer cedo, porque iam para a guerra. A partir dos 20 anos estava alistado para a guerra. A média de vida, pasme, era de 25 anos naquela época. Então, olha como a coisa funciona. Então, rejeição sempre irá perseguir aqueles que têm chamado. Agora, não confunda a rejeição com orgulho, com altivez. Porque tem gente que, porque Deus chamou, ele já se acha. Mas as pessoas sempre colocarão em xeque se realmente você é
aquilo que você diz que Deus faria a seu respeito. É como quando nós inauguramos aqui essa igreja, esse templo, que nós lemos, né, uma carta, a Kátia leu, que antes era um sonho, mas agora se tornou uma realidade. Muitos colocaram em xeque. Será que foi Deus mesmo? Para que fazer uma igreja assim, num lugar como esse? Desiste, pastor, porque a gente não tem condições de construir uma igreja, mas Deus tem. Então existe um propósito, e quando você caminha nesse propósito, você tem que entender que a rejeição virá. Mas a pergunta é o que você faz diante da rejeição? Você continua ou você para? Então, diante disso, a única coisa que eu tinha era um carro, para variar. Eu digo que essa igreja foi construída à base de carro. Um carro com 8 meses de uso, naquela época um Palio bolinha, lançamento, era um carrão na época. E aí eu vendi esse carro e o dinheiro foi a conta de comprar o terreno, pagar os impostos e tirar os documentos que precisava na época. Nesse meio tempo, eu fiz o consórcio, de novo. Quando surgiu o desejo no meu coração de fazer o consórcio, nem havíamos ainda sonhado em comprar um terreno. E alguns falaram, esse negócio de consórcio é furada. O que foi que eu fiz? Não fiz. Depois que já havia comprado o terreno, e algo falou muito forte comigo, eu falei, não, eu vou fazer. Alguns disseram, não faz, eu falei, eu vou fazer. E é interessante que a pressão era muito forte, por quê? Porque pagava o consórcio, mas ainda não foi contemplado. Só que quando veio a contemplação, essa segunda laje já estava batida. E o dinheiro que entrou foi a conta para fazer esse andar de cima e fazer o acabamento de baixo. Então, se esse consórcio tivesse saído no começo, não teríamos chegado na metade. Então, Deus, Ele continua. E se eu for contando para você os testemunhos, irmãos, simplesmente, quando chegou, fizemos o vigamento e tal, porque eu tinha vendido um terreno, com o dinheiro desse terreno, eu construí o segundo piso. Porque as pessoas falam assim, nossa, como Deus abençoou, mas alguém tem que morrer pelo propósito. Alguém tem que entender que se Deus te fez algo, te chamou, Ele vai te respaldar. Aí parou, não tinha como fazer a laje, muito caro. No concreto usinado piorou. Aí de novo, lá vai meu carro embora. Um carro com 8 meses de uso, novamente, que era uma Spin. Só que olha que interessante. Quando nós saímos daqui, eu vendi esse carro numa agência lá na Vila Maria. Irmãos, quando você está no propósito, de todo jeito vem a pancada. E você tem que estar firme, porque Deus guarda você. Quando nós chegamos na Marginal, entramos na Marginal, algo me levou a ficar olhando para o retrovisor, irmãos. Eu costumo brincar, parecia filme de Matrix. Porque do nada, um carro, é como se a pessoa tivesse tido um mal súbito, e ele acelerou, e eu olhando assim, ele chegando, eu falei, ei meu Deus, acabou a traseira do meu carro. Algo pegou esse carro e fez assim, parece Matrix. O carro girou e encostou no guarda-reio. Isso no trecho de 5 quilômetros. Mais para frente, fui para o local, para entrar na ponte da Vila Maria, me sai um carro de lá com tudo e atravessa. Sai esqueci o nome, ele da Engenheiro Caetano Álvares. De novo Matrix, não sei como aquele carro não encostou, até chegar lá. Então você precisa entender que as coisas virão, as dificuldades virão. As pessoas duvidarão. Por que eu estou falando isso? Porque o cara que eu fiz o orçamento e comprei a laje, e ele queria me vender o concreto. Eu falei, não, nós vamos encher na mão. Ele falou, eu duvido, vocês não têm capacidade para isso. A rejeição vem.
Eu falei, então no dia que eu for encher, você vai lá ver se a gente não vai encher. Começamos 4 horas da manhã, terminamos 7 horas da noite, mas enchemos. E ele veio. Ele falou, não acredito, vocês são loucos. Eu falei, não, nós não somos loucos. Nós temos um Deus que nos dá força. Então a rejeição, ela vem interna e externa. Porque muitos olham para você e ficam ali torcendo para o negócio dar errado. Só que se você entende que Deus te chamou, que há um propósito na sua vida, você continua caminhando. E Deus, ele vai abrindo, Deus vai fazendo, Deus vai mostrando, e você não precisa fazer nada, entre aspas, no sentido assim, não precisa se defender. O tempo dirá. O tempo dirá. Quando começamos, lá em cima, alguns falavam assim, mas Deus, o apóstolo não vai mandar um pastor para cá? E eu estava fazendo o que aqui? Porque as pessoas falam e parece que você é um robô, que você não tem sentimento, né? Que você é um robô. A rejeição, ela vem. Só que você precisa entender, Deus me chamou e será feito segundo a vontade de Deus. Ao ponto que quando tudo já estava funcionando, eu fui e falei, apóstolo, o senhor vai mandar, está tudo pronto, apóstolo, está aqui ó, o livro caixa, está entrando tanto, já dá para pagar o aluguel, quem é que você vai mandar para lá? Qual é o pastor que você vai mandar para lá? Aí ele disse, vocês são os pastores lá. E eu saí dali mudo, fiquei quase uma semana mudo, porque eu sabia que agora não tinha mais como voltar atrás. E eu sabia que a minha vida ia dar uma virada de 360 graus. Então, a rejeição, ela vem. Você precisa entender que se há um propósito de Deus na sua vida, não permita que essa rejeição entre. Porque isso paralisa você nos estudos, na sua vida profissional, enfim, em tudo. Fique firme. Amém? Outro ponto interessante. Vai lá em João 2. Vamos caminhando aqui para a gente terminar esse negócio hoje, irmão. João 2, verso do 1 ao 5. João 2, do 1 ao 5. Diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Irmãos, 31 anos depois, Maria começa a ver o fruto do propósito de Deus em sua vida. 31 anos depois. Aí você começa algo que Deus falou para você, e em um mês você quer que o negócio, né? Aí entra as artimanhas humanas, que traz um inchaço, e nós achamos que isso é o Espírito Santo, e não é. Então, 31 anos depois, Maria começa a ver o fruto. E lembre-se, a árvore não come do seu próprio fruto. O fruto que a árvore gera é para que outros se alimentem. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que Maria agora começa a ser canal de bênção na vida de outros. Por quê? Porque acabou o vinho. Era um casamento. Aqueles noivos seriam envergonhados, porque isso não poderia acontecer. Já imaginou, você faz um casamento, diz que vai dar uma festa de arromba, chama os melhores, as pessoas mais influentes da cidade, chega na hora, não tem nada para esse povo beber ou comer? Então, primeira coisa, ela vê o fruto, porque agora ela vê mesmo sem compreender, ela se torna canal de bênção na vida daqueles noivos e dos seus pais, porque normalmente são os pais que dão a festa. Outra coisa,
Mulher que tenho eu contigo. Jesus lembra Maria que ela não pode dizer para Deus o que ele tem que fazer. Porque quando nós temos um chamado, e esse negócio começa a funcionar, você começa a querer dizer para Deus o que ele tem que fazer. Certa vez, uma pessoa disse assim: pastor, ora para que Deus faça a vontade de Deus na vida do pai, sei lá de quem era. Mas assim, pastor, ele está muito doente, ora para Deus levar ele. Falei: ô gente, que negócio é esse? Você não pode dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Afinal, quem é o dono do propósito? Então, Jesus deixa muito claro ali para Maria: ó, eu sei o que eu tenho que fazer, não é minha hora ainda. E ele lembra Maria, por quê? Porque o que você vê hoje em dia? Se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, eu vou chegar lá e Deus vai fazer, não é assim? Irmãos, Deus faz quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Porque olha que interessante, acabou o vinho, foi esse o questionamento de Maria. O que será que ela imaginou? Que Jesus ia estalar o dedo e aparecer um monte de barril de vinho? Talvez ela jamais imaginou, ou qualquer pessoa imaginaria, que alguém ia mandar colocar um monte de talhas de potes de pedra com água. Irmãos, uma vez eu vi um cientista explicando que para que uma água se tornasse um vinho, a coisa não dá nem para explicar o que aquele físico estava falando. Porque você alterou moléculas, átomos, você alterou uma base de tudo. Então, Maria ajudou aquela família, mas Jesus deixou claro: ó, não é a minha hora ainda, mas se ponha no seu lugar. O principal aqui não é você, sou eu. E eu decido o que fazer e quando fazer. Então, se há um propósito de Deus na sua vida, e eu não falo só de questão de igreja não, irmãos, até na sua vida profissional, sei lá, na sua vida, financeira, eu não sei, você começa a perceber que o negócio começou a dar lucro, começou a gerar fruto, e aí você começa, calma, continue aguardando em Deus, não diga para Deus o que Deus tem que fazer, porque Deus não é manipulado pela minha ou pela tua oração. Às vezes, por misericórdia, Deus faz, que é o caso de Maria. Outra coisa, fazei tudo o que Ele mandar. Mesmo tomando uma chapuletada, ela continuou crendo e incentivando aqueles empregados a obedecer à ordem de Cristo. Porque o nosso problema falamos que temos um propósito de Deus em nossas vidas, mas quando alguém nos corrige, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja lá onde for, então não precisa mais. Eu não preciso de nada não, eu vou me virar. Você não entendeu o que é propósito de Deus. Porque a obediência, irmãos, aqui é muito claro, atrai milagres em tempo e fora de tempo. Deus honra aquele que obedece. Então Maria obedeceu, ou seja, ela entendeu a correção de Jesus, e aqueles servos ali obedeceram ao comando de Maria, porque humanamente falando não tinha lógica encher talhas de água. E ali Jesus vem e faz o milagre. Fora do tempo, porque ele foi claro, ainda não é chegado o meu tempo. Ele ainda não queria se expor, porque a partir dali, a vida de Jesus mudou. Ele deixou claro que ele não era um homem comum. Então, irmãos, quando você está lá na sala de aula, e o professor te dá uma direção, obedeça. Na igreja, obedeça. No teu trabalho, obedeça. Porque Deus irá honrar você.
pela obediência, por entender que Ele está no controle de todas as coisas. Outro ponto, Lucas 8,19. Lucas capítulo 8, verso 19. Diz assim: Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmãos, entenda uma coisa: todos nós fazemos parte do propósito de Deus, quando ouvimos e colocamos em prática a palavra de Deus. Isso se chama obediência. Então, Jesus deixou claro ali que o foco não era Maria, não eram os irmãos dele, o foco é que todo aquele que ouvisse o que ele estava ensinando e praticasse, seria chamado de Deus, seria bênção de Deus. Então todos nós temos um propósito. O problema é que a maioria de nós não estamos dispostos a obedecer nem a Deus e nem àqueles que Deus coloca para que esse propósito se cumpra na sua vida. Eu já vi muita gente pedir conta do emprego porque tomou uma bronca do patrão e depois se arrepende. Eu não preciso disso aqui. Quando antes disso aqui existir, já existia trabalho. Não é assim. Eu já vi muito casamento acabar porque dos cônjuges diz que só obedece a Deus, que ele não tem que obedecer ninguém na terra. Enfim, todo aquele, irmãos, que tem propósito de Deus, quando ele ouve, ele coloca em prática a palavra de Deus, isso vem porque é uma obediência que você tem ao Senhor. Então, entenda isso, não era algo específico de José e Maria, não era algo, não, Jesus foi claro, todo aquele que obedece a Deus, a sua palavra, é pai, é mãe, é irmão dele. Outra coisa, lê comigo, Lucas 11, 27. Lucas 11, 27. Diz assim, enquanto ele falava, uma mulher da multidão gritou: Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmão, você já percebeu aqui logo de cara, já segunda passagem que lemos, que alguém sempre tenta enaltecer o coadjuvante? Que é assim que nasce a idolatria em nossos corações? Porque ao invés de nós entendermos que aquela pessoa, ela não faz nada, quem faz é Deus, ficamos olhando para aquela pessoa, por mais que você queira negar. Irmãos, às vezes você atravessa uma cidade, às vezes você vê que tem gente que sai lá do Ceará e vai até o Brás para ir na igreja lá ver o Valdemiro. Como se Deus precisasse do Valdemiro para fazer alguma coisa. E eu não estou falando mal dele, viu? Porque para mim, poucos homens na atualidade têm um dom de milagres tão forte como aquele homem tem. Isso é indiscutível. O que ele faz ou não é problema dele. Nós estamos falando do contexto espiritual. O dom é irrevogável. Então o que acontece? Nós vamos tomar cuidado, porque você vê que sempre tenta enaltecer, e aí a palavra vem e diz que os aplausos provam o coração do homem. E Jesus sempre cortando, então não é porque Jesus era mal educado, ou porque Jesus estava com inveja de Maria. Não, Jesus estava deixando claro que ele deveria ser adorado, e não aquele pelo qual Deus trouxe ele ao mundo. Quem tem que ser adorado é Deus, não o homem, irmãos. Nós mudamos de religião, mas não mudamos de atitude. Outra coisa,
que fica claro aqui, todos nós somos apenas coadjuvantes nos propósitos de Deus. Poderíamos repetir o que falamos antes, todos nós fazemos parte do propósito de Deus, quando obedecemos, que o fato de ter sido escolhido para um propósito não me torna especial, mas ainda tem mais uma coisa aí nesses versículos que lemos. Nós somos abençoados quando ouvimos e guardamos a palavra de Deus, ou seja, feliz. O que é feliz aqui, irmãos? É ser próspero, é não ceder às tentações, é entender que Deus está no controle de tudo, e que quando nós obedecemos e entendemos o propósito dEle, e só glorificamos a Ele, automaticamente nós nos tornamos felizes, bem-aventurados, quando ouvimos e guardamos a palavra de Deus em nossos corações. Porque a nossa tendência é sempre achar que sem mim nada acontece. E aí o Salmo 119:11 dirá: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você tem que guardar a palavra de Deus na sua vida e praticá-la. Então, em meio às dificuldades, pode ser o que for, Deus fará você prosperar. Prosperar não é questão de ficar rico financeiramente falando, mas é ser feliz, é ser contente, é ter plena satisfação no pouco que Deus te dá, e aquele pouco parece ser tão grande, que você não é seduzido pelas propostas desta vida. Se Deus tem um propósito, e você está caminhando nele, fica naquele propósito. Cuidado com as propostas, porque Satanás também fez propostas para Jesus. Cuidado, porque toda vez que você está caminhando no propósito, virão seduções. Irmãos, eu já fui convidado pela maçonaria, eu já fui convidado por redes de igrejas grandes. Se você vir conosco, cara, sua igreja rapidinho, eu garanto, pelo menos 1000 pessoas não vai caber lá dentro. Mas eu tenho um propósito. Deus me colocou num propósito, e enquanto Ele dizer, é esse aqui, continuamos caminhando. Porque quem dá a vida, quem dá o crescimento é Deus. Então nós vamos tomar cuidado. Porque quando você começa a caminhar e o propósito começa a criar vida, virão as seduções. Então obedeça, guarde a palavra de Deus, fique na sua posição, porque Deus fará você prosperar. Seja emprego, seja lá o que for. Amém? Outra coisa, para a gente terminar. João capítulo 19, verso 25. Abram aí. João 19, 25. Diz assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Deus nunca nos desampara. Se você está vivendo o propósito, e esse propósito está se cumprindo, ou está terminando, Deus nunca te desampara. E presta atenção, eu vou te falar por mim. Se eu não crer nisso, eu largo a igreja amanhã, porque eu ainda tenho condições de arrumar um emprego, e daqui 20 anos eu me aposentar. Porque humanamente falando, eu não tenho garantia nenhuma. Eu não tenho emprego de carteira assinada, eu não tenho aposentadoria, eu não pago previdência privada. E aí alguns falam assim: rapaz, você é louco, larga isso para lá. Você acha? Eu sei que igreja, entre aspas, não ama ninguém, muito menos pastor,
Pastor, vai embora amanhã ou morre, no outro dia tem outro, daqui a pouco já esqueceu. Mas o meu propósito é com Deus. E Deus nunca desampara. Quando você pensa que o negócio acabou, começa de novo. Deus não desampara. Cada um tem seu chamado. Abrir mão de tudo não é para todos, irmãos. Abrir mão de toda a sua vida, de tudo que você poderia ter, das coisas que Deus te deu e você vender para investir em algo que não é seu, porque a igreja, essa igreja é um CNPJ, então ela não pode ser vendida, não pode, e não é minha. Eu sou apenas o responsável. No dia que eu morrer, eu for embora, ou outro assumir, ele passa a ser o presidente e assim caminhamos. Então Deus nunca nos desampara. Por mais improvável que seja a situação, Ele sempre nos socorrerá. Ele sempre enviará a provisão que necessitamos. E assim caminhamos. E todo ano, só faltam esse ano e mais 2, em nome de Jesus, falamos o que até aqui o Senhor nos ajudou. Porque, irmãos, uma igreja pequena como a nossa, se olhar assim para dezembro, onde até o contador vem dobrado, porque até para o contador a gente tem que pagar, eles cobram o dobro da parcela, porque tem o 13º dos funcionários, tudo é mais caro. E aí você fala, meu Deus, não entra 10 mil no mês, como é que vai entrar 20, 25 mil em um mês? É Deus, porque se não entrar, eu já sei que eu tenho que ir lá, entrar na minha conta do Itaú e fazer um empréstimo. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. Só que toda vez Deus sempre respalda e até aqui nos ajudou o Senhor. Então Deus nunca nos desampara, irmãos. E isso é uma questão de fé. Agora, assim vem o fim dessa minissérie, amém? Com aquele tema que nós colocamos de início. Quem disse que seria fácil? Só que não acaba aí. Porque o fim de um propósito ou ciclo é início de outro. Sabia? Agora fala assim, pergunta assim, qual? Vai lá em Atos 1,14. Como Deus é incrível, irmãos. Atos 1,14. Diz assim. Atos 1, vamos ler aí, 1,14. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Com o que, irmãos? Acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha que interessante, né, irmãos? Era o fim de um propósito. Quando Jesus morre e ressuscita, aquele propósito, aquele ciclo na vida de Maria acaba. Só que agora, esta é a última menção de Maria no Novo Testamento. É a última vez que você ouve falar de Maria. E eles estavam num único propósito. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Terminou-se um ciclo, um propósito, e agora estava começando outro. Termina um propósito, outro se inicia. Por quê? Fala assim, por quê, pastor? Porque somos apenas coadjuvantes em uma história onde Jesus é e sempre será a estrela principal. Sempre, irmãos. Aqueles primeiros discípulos, incluindo Maria, Maria Madalena, tinha a incumbência de ensinar a outros a respeito de Jesus, e assim acontece até os dias de hoje. Quando acaba um ciclo, outro começa. Qual é a maior lição que você tira aqui, irmãos? Muito simples. Às vezes, o propósito que Deus tinha na sua vida, aquele primeiro propósito, aquele ciclo acabou, e você fica insistindo, porque você fica que nem cachorro quando vê um osso, não larga.
E você precisa entender que tudo são ciclos. Um ciclo acaba, outro começa. Porque somos coadjuvantes e o ator principal se chama Jesus, o ungido de Deus. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Aleluia. Ou seja, acabou-se um ciclo na vida de Maria, quando Jesus morre naquela cruz. Porque até ela não acreditava que ele ressuscitaria, porque ela estava lá com as mulheres que queriam ungir lá o corpo do morto, que era um ritual. Jesus não estava mais lá, aquele propósito acabou. Jesus deixa ela amparada, e agora ela está num novo propósito. Então, irmãos, quando uma porta se fecha, a outra se abre. O problema é que a porta está se fechando e a gente fica botando uma madeira porque não quer que ela se feche. São ciclos. Isso tanto na vida ministerial, como na sua vida profissional, como na sua vida sentimental, seja lá o que for, são ciclos. E você precisa entender que foram 33 anos, mais ou menos 34 anos, o primeiro ciclo na vida de Maria. 34 anos, irmãos. E acabou de uma forma, mais uma vez, como José, parecendo que Maria perdeu. Parece que o negócio deu errado, porque ele estava na cruz, mas o profeta já tinha dito, lembra que nós falamos lá no primeiro, que uma espada transpassaria o coração de Maria? Então já estava tudo determinado. Então, irmãos, não fica se prendendo a nada. Como é que você quer crescer se você não consegue enxergar, não consegue buscar discernimento em Deus, se aquele propósito já acabou e você tem que começar outro? Porque agora viria um propósito maior, que era eles serem cheios do Espírito Santo e fazer o que Jesus fazia, e ensinar a outros, e assim caminhamos em 2000 anos de história. Então coloca no teu coração, será que a coisa não está fluindo? Lembra, não estou falando só de igreja, qualquer área da sua vida que está travada. Será que não é porque você está querendo prolongar algo que Deus já deu como fim? E você continua insistindo? Eu fiquei prorrogando quando Deus falava assim, sai desse trabalho, você vai trabalhar para mim. E eu prorroguei isso por alguns meses, até o dia que eu cheguei na empresa, e o meu coordenador me chamou e disse, Marquinhos, nós estamos desligando você da empresa, porque você não se encaixa mais no perfil da empresa. Aí eu comecei a rir, ele achou que eu ia ficar bravo, falei assim, não tem jeito, por misericórdia Deus encerra um ciclo. Como é que você não se encaixa no perfil, sendo o melhor encarregado da empresa, batendo todas as metas, fazendo da pior área que existia, que era a Cumbica na época, né, Mário? A melhor área de São Paulo, ao ponto do caixa d'água Magalhães, que o bicho era ruim, que era o bambambam abaixo dos donos, mandar pagar churrasco pra gente. Primeira vez na história da Ecomom, ninguém nunca conseguiu isso. Então eu entendi que um ciclo precisava se fechar, para que eu me dedicasse em outro. Então, irmãos, quando algo se acaba, não fica prolongando, entenda, há algo maior. Agora Maria fazia parte de 120, de um grupo seleto, que estavam num único propósito, orar, 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 até que fossem revestidos de poder, e dali agora espalhar o Evangelho para o mundo. Olha as histórias que você ouve por aí, que a pessoa quando chegou no fundo do poço, porque insistia em algo que não estava dando certo, e ela entendeu isso, ela foi, lutou, mudou, buscou estratégia, e hoje são empresários, são isso, são aquilo, aquilo outro. Então, irmãos, não se apegue a nada, entenda, o ator principal é Jesus Cristo. Todo propósito tem início, meio e fim, e quando chega ao fim, entrega, parte para outro,
para outra coisa, porque Deus tem algo sempre maior. Se você caminha em obediência nos desígnios de Deus, você sempre estará subindo um degrau. E talvez você nunca teve essa experiência. Você colocar uma escadinha de 1 metro e subir é fácil. Coloca uma escada de 8, 10 metros, quando tenta chegar no último degrau, para você ver se as pernas não pesam, se a barriga não treme, se acha que vai cair. Por quê? Porque você tem que ir subindo de ciclo, mas se você ficar preso no primeiro degrau, você nunca chega no último. E quanto mais alto, maior é a visão, maior é o campo de atuação. Amém? Então, irmãos, essa é a jornada de José e Maria. E eu volto a repetir para você, por mais improvável que seja a situação, Ele sempre nos socorrerá. Ele sempre enviará a provisão que necessitamos. Não importa em qual área. Porque se você caminha no desígnio de Deus, Ele é fiel e justo para te respaldar. Nunca foi fácil. 34 anos de luta daquela mulher e daquele homem. O homem bem menos, porque ninguém sabe quando ele morreu. E quando ela pensou que estava velhinha que ia descansar, começa de novo um novo ciclo. Porque, irmãos, essa vida, você só terá descanso quando você estiver com o Senhor no paraíso. Quando a coisa estiver muito calma, desconfie. Porque se tem uma coisa que Satanás não gosta, é que você fique de boa. Ele sempre está tentando te bater em alguma coisa. Amém? Fique em pé no seu lugar.